A chegada ao Egito. Depois de muitos dias atravessando o deserto, a grande cidade do Egito finalmente surge diante dos olhos de José. Palácios imponentes, templos gigantes, mercados cheios de pessoas. Tudo era diferente da terra onde havia crescido, mas, em meio àquela multidão, havia algo que ninguém poderia enxergar. A presença de Deus continuava caminhando ao lado daquele jovem hebreu. No mercado de escravos, José não era visto como um filho amado, nem como um sonhador. Era apenas mais um jovem à venda. Entre tantos compradores, um homem importante parou diante dele. Seu nome era Potifar. Ele era o capitão da guarda de Faraó. Sem imaginar, aquele encontro mudaria completamente o rumo da história. José havia perdido sua liberdade, sua família, sua terra. Mas havia algo que ninguém poderia lhe tirar: a sua fé. A Bíblia declara algo extraordinário. O Senhor estava com José. Essa simples frase mudaria toda a sua história, porque quando Deus está presente, até os lugares mais improváveis podem se transformar no início de um grande propósito. José começou a trabalhar na casa de Potifar. Ele não escolheu aquela vida, não pediu para ser escravo, mas decidiu algo que ninguém poderia tirar dele. Faria seu trabalho com fidelidade. E pouco a pouco, Potifar começou a perceber uma diferença naquele jovem hebreu. José era diligente, honesto e responsável. E acima de tudo, Deus estava com ele. Não demorou muito para que Potifar percebesse algo extraordinário. Tudo o que José tocava parecia prosperar. As tarefas eram realizadas com cuidado. Os trabalhadores respeitavam suas orientações e os negócios da casa começaram a prosperar. Potifar, então, compreendeu que havia algo de diferente naquele jovem. Não era apenas inteligência, havia uma bênção sobre a vida de José. Potifar tomou então uma decisão que mudaria a posição de José dentro daquela casa. Ele colocou tudo o que possuía nas mãos daquele jovem hebreu. José passou a cuidar dos bens, dos trabalhadores e de tudo que pertencia a seu senhor. O escravo que havia chegado ao Egito sem nada, agora era responsável por uma grande casa. Mas havia algo ainda maior acontecendo. Deus estava ensinando José a administrar antes de lhe entregar um governo. José havia conquistado a confiança de Potifar. Tudo parecia estar entrando nos eixos. Mas dentro daquela casa surgiu uma prova muito maior do que o trabalho difícil. A esposa de Potifar começou a olhar para José de maneira diferente e, dia após dia, ela tentou aproximá-lo de uma escolha errada. José estava diante de uma decisão que ninguém poderia tomar por ele. José poderia ter escolhido aquela decisão, poderia ter pensado que ninguém descobriria. Afinal, estava longe de sua família, mas ele sabia que seus atos não estavam escondidos de Deus. Então respondeu: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? José não estava apenas recusando uma tentação, estava escolhendo permanecer fiel, mesmo quando ninguém parecia estar olhando. José escolheu fazer o que era certo, mas fazer o certo não impediu que fosse injustiçado. A mulher de Potifar, tomada pela raiva diante da recusa de José, decidiu acusá-lo. Aquilo que nunca aconteceu seria apresentado como verdade. E, de repente, o homem que havia conquistado confiança tornou-se o alvo de uma mentira. José não sabia ainda o que aconteceria, mas Deus sabia. Potifar ouviu a acusação contra José. O homem em quem havia depositado sua confiança agora estava diante dele. José poderia tentar se defender, poderia gritar sua inocência, poderia perguntar por que Deus permitiu aquilo. Mas naquele momento, ele permaneceu em silêncio, porque às vezes a maior prova da nossa fé não é quando tudo está dando certo. É quando fazemos o que é certo e mesmo assim sendo injustiçados. A decisão de Potifar estava tomada. José seria levado para a prisão. O jovem que havia começado a prosperar
dentro daquela casa. Agora caminhava para um lugar de abandono. Mais uma vez, tudo parecia estar sendo arrancado de suas mãos. Primeiro, sua família, depois, sua liberdade, agora, sua posição. Mas havia uma coisa que continuava intacta. Talvez José tenha pensado que havia chegado ao fim, mas o céu não havia terminado de escrever sua história. A Bíblia diz algo poderoso. O Senhor, porém, estava com José. Dentro da prisão, Deus continuava presente, quando ninguém acreditava nele. José ainda não sabia como tudo terminaria, mas Deus já sabia. José perdeu a casa de Potifar, perdeu sua liberdade e agora estava na prisão. Aos olhos humanos, sua história parecia estar descendo cada vez mais. Mas Deus estava preparando José justamente naquele lugar. José ainda não sabia, mas o caminho para o palácio estava começando dentro da prisão. No próximo episódio, os sonhos na escuridão. Na prisão, José conhecerá 2 homens ligados ao palácio de Faraó. Uma noite, os 2 terão sonhos que ninguém conseguirá entender. Mas José saberá exatamente onde buscar a resposta. Veja no próximo episódio.